E é engraçado, porque antes deles falarem, para que ocorra tudo o que eles disseram, nós precisamos o quê? Ter o benefício, ou pelo menos pretender ter o benefício. Então, a ideia seria o quê? Quando eu vou requerer o meu benefício? Quando eu posso requerer? É só aposentadoria que eu tenho direito? Então, nós temos que lembrar algumas situações, como auxílio-doença, salário-maternidade, o próprio benefício assistencial, o auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho. Não é somente a aposentadoria que eu tenho direito a outros benefícios. E para eu ser beneficiário, eu sempre tenho que ser contribuinte, tirando LOAS, que é o benefício de assistência social. Para eu requerer aposentadoria, eu preciso contribuir. Poxa, André, então se eu não contribuo, eu não tenho direito? Infelizmente, não. E hoje nós temos que lembrar o quê? Aposentadoria por invalidez. Eu preciso ser inválido. Poxa, mas como eu comprovo? Eu preciso ir bater na porta da Previdência. Não precisamos ter medo que a Previdência não morde, como o Carlos colocou. Se o juiz não morde, a Previdência também não. Então, nós vamos... Como a senhora falou? Só processa, mas não morde. E quando há um processo, no caso do... Como é seu nome? No caso da senhora Marisa, aonde é o processo? Na OAB. E nesse caso, por que eu estou sendo processada? Porque eu estou usando a agenda. A senhora está usando a agenda para bater papo? Não, a senhora está usando para quê? Para defender alguém. E nesse caso, a senhora não está usando a agenda para uso próprio. A senhora está usando para quem? Em nome de terceiros, porque a senhora está representando alguém, ou seja, está exercendo o seu papel de direito. A senhora não foi lá e disse, olha, eu quero 85% que eu quero vender pão, eu quero participar, eu quero passear. Não, eu estou trabalhando. No caso da Previdência, existe um grande problema, que é o quê? Eu não preciso da figura do advogado. Então, por isso que a senhora talvez tenha sofrido esse primeiro problema. Porque eles dizem o quê? Não precisa do advogado, vem aqui que eu te atendo. Em 30 minutos você está aposentado. É verdade? É verdade. Todos os postos? Não. E sempre tem alguém que não tem uma carteira, ou aquela carteira que você apresenta, essa carteira é do tempo do menor. Peraí, era o tempo do menor, mas era meu, eu trabalhei, eu tenho direito, está aqui a minha carteira, está aqui no CNIS. Mas essa sua carteira está muito velha. A sua carteira está velha, mas é sua, é um direito seu. Uma outra coisa super interessante é que as pessoas não têm conhecimento. Pega aquela carteira de trabalho de 1900 e bolinha, e você olha e fala, essa foto não é condizente com a época. O que o segurado fez, o trabalhador? Trocou a foto. Não troquem as fotos das carteiras de trabalho. Não deixe os seus clientes trocarem. Andréia, você é louca, minha foto está ridícula. Estou parecendo um monstro. É um monstrinho, mas é aquele monstrinho que comprova que a carteira é sua. Tem um carimbo do Ministério do Trabalho, tem a marca d'água do Ministério do Trabalho. Não troquem as fotos. Qualquer benefício da Previdência, quando você tem a qualidade de segurado empregado, a carteira é o seu documento oficial. Então, mantenha. Andréia, minha foto é horrível, eu tenho uma franja desse tamanho, umas bochechas desse tamanho. É a sua foto. Ainda bem que agora você está melhor. Agora você tem que comprovar que aquela foto horrível era a sua. Já pensou se você tivesse bonito lá e feio agora? Aí seria pior. Então, quando eu vou requerer o benefício da Previdência, por exemplo, de aposentadoria por invalidez, eu tenho que primeiro requerer o auxílio-doença. Não existe, via de regra, primeiro requerer a aposentadoria por invalidez. Porque quando você dá entrada na invalidez, a primeira coisa que a Previdência fala, mas você não está doente? Então, eu dou entrada no auxílio-doença, que eu tenho uma carência mínima de 12 contribuições, salvo no caso de acidente, e no caso da invalidez já não existe a carência. Então, eu dou a entrada no benefício e o próprio perito, na primeira perícia, ele faz o quê? Me concede o direito. Quanto tempo eu posso ficar aposentado por invalidez? 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 anos? Pode. Não existe prazo máximo? Não existe. E não existe um prazo mínimo? Também não. André, eu era empregada durante esse período. Mesmo sendo empregada, eu tenho que passar na perícia? Tem. De quanto em quanto tempo? Tem gente que passa a cada 6 meses, outros passam a cada 2 anos, outros a cada 5 anos. Há segurados que estão aposentados por invalidez há 10 anos e agora, recentemente, recebeu uma cartinha. Compareça na Previdência para perícia. Tenho que comparecer? Tenho que comparecer. Mas e meu benefício? Se você continuar inválido, você continuará recebendo benefício.
E eu estou melhor, e agora? E agora você pode ter o seu benefício suspenso e cabe você entrar com recurso. A empresa pode rescindir o meu contrato enquanto eu estiver aposentado por invalidez? Vocês acham sim ou não? Não posso. André, mas o cara já está aposentado por invalidez há 20 anos, ele vai ficar no meu registro, ele vai continuar na minha empresa? Ele vai continuar na minha empresa. Por que ele vai continuar na sua empresa? Porque ele é trabalhador e a qualquer momento ele pode ficar saudável, ele pode ficar bem. E ficando bem, ele tem alta médica e, de razão desta alta médica, ele vai retornar ao trabalho. Ele terá estabilidade? Inicialmente, não. Por quê? Só tem estabilidade o segurado que fica afastado por auxílio doença decorrente de acidente do trabalho. Neste caso, ele voltou da aposentadoria por invalidez se decorrente de acidente do trabalho. E ele foi demitido, nós podemos entrar com recurso dizendo o quê? Olha só, a Marisete estava... Marisete, não é? A Marise entrou em benefício previdenciário, em auxílio-doença, convertido em aposentadoria por invalidez. Esta invalidez foi decorrente de um acidente do trabalho. Então, é cabível? É cabível. É a mesma discussão. O fundo de garantia, quando nós pegamos a Lei 8.036, que é a lei do fundo de garantia. Enquanto o segurado estiver afastado por auxílio doença decorrente de acidente, eu tenho que efetuar o quê? O recolhimento do fundo. E quando eu aposento por invalidez decorrente de acidente, tenho que continuar recolhendo? Pela lei, não. O que nós fazemos? Entramos também com ação e conseguimos. Por quê? Porque aquele afastamento é decorrente do acidente do trabalho. E o acidente do trabalho, via de regra, ele acontece porque o trabalhador quer? Não, porque houve uma negligência do empregador, que não concedeu EPI, que não verificou o ambiente de trabalho, que não deixou o ambiente saudável. Então, a gente tem que tomar cuidado. Andréia, posso pedir a conversão da invalidez para comum? Pode. Isso é comum ou é incomum? O que vocês acham? Comum ou incomum da invalidez para aposentadoria comum? Incomum. Por qual motivo? Pura e simplesmente que a aposentadoria por invalidez ela é maior do que a aposentadoria comum. Então, deixa o cara aposentado por invalidez. Poxa, mas ele já está há 40 anos, ele quer voltar ao trabalho. Porque enquanto aposentado por invalidez, eu não posso trabalhar. Então, se eu não posso trabalhar enquanto aposentado por invalidez, automaticamente eu tenho que fazer o quê? Pedir a conversão, tenho a conversão para aposentadoria comum, eu retorno ao trabalho. Enquanto aposentado por invalidez, eu não posso trabalhar? Não posso. Porque se eu trabalhar e houver denúncia na Previdência, o que acontece? Meu benefício ele é cancelado. Se a Previdência comprovar que você já estava trabalhando alguns meses antes, ela pode cobrar esse valor de você. Por que ela pode cobrar? Porque você recebeu sem ter o direito, você estava apto. Andréia, a Previdência faz pesquisa de campo? Faz. Ela põe a pastinha embaixo do braço e vai até lá. Humberto, se você conhece a Mariazinha? Conheço. Onde ela está? Ah, está ali trabalhando. Esquece, isso é prova? É prova. Tem um caso super interessante também do interior de Goiânia, onde nós tínhamos eu tive um aluno na pós que ele era perito. E ele tinha os casos mais inusitados. Uma vez ele foi fazer uma perícia numa casa de uma senhora que tinha tendinite. E ele era super divertido. Ele entrava, brincava, ele entrou na casa da senhora. Ah, posso entrar? Posso. Entrou, tomou café, conversou, ficou umas 2, 3 horas. Na conclusão do laudo, ele disse que era impossível a senhorinha estar afastada em razão da invalidez por doença nos braços, LER, porque as panelas que estavam em cima da pia estavam tão areadas que ele conseguiu pentear. Ou seja, se a panela parecia um espelho, era impossível ela ter uma LER. Então, a gente tem que tomar cuidado? Tem. Ah, mas agora eu sou cabeleireira autônoma, eu trabalho no salão do Humberto. Chegou lá e falou, tem alguém, quem é que já foi em salão de beleza? Praticamente todo mundo, ou até os homens no cabeleireiro, no barbeiro. Bate papo ou não bate? Bate. Você chega lá, você conversa com um, conversa com outro. Eu chego lá, sento, como é seu nome? A Silvana está lá lavando minha cabeça. Ô, Silvana, como é seu nome? Silvana, Silvana, tudo bom? Tudo, você trabalha aqui faz tempo? Há uns 4, 5 anos. Começo a bater papo com a Silvana, você é registrada, Silvana? Não, sou autônoma, venho de vez em quando. Qual era o nominho lá do prontuário que eu estava fazendo a visita técnica? Silvana. Ela vai continuar em benefício?
Não vai. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando o cliente de vocês exerce atividade se aposentado por invalidez. Não pode trabalhar. Tudo bem até aqui? Aí nós vamos para a aposentadoria especial, que o Carlos também falou. Nós temos o hábito de dizer o PPP, porque é o documento mais comum. E se você chegar no posto da Previdência e dizer não existe mais o PPP, o cara vai falar, coitada, está louca. Por quê? Porque a informação ela não corre em tempo real. Pode levar o LTCAT, pode levar o PPRA, o PCMSO, tem posto que vai olhar e falar, se você não trouxer o PPP, doutora, eu não vou conceder. Então, enquanto a regra ainda não estiver a todo vapor, mantenham, porque não dá trabalho, o sistema já está pronto, a Previdência aceita, leve por enquanto o PPP. Para aposentar especial, eu preciso de quanto? A aposentadoria de um deficiente, o colega vai falar depois, então eu não vou entrar no mérito, pessoal. 15, 20 ou 25 anos de atividade de risco. Qual o risco? Insalubridade, periculosidade, até o risco ergonômico hoje já me dá direito. Ou seja, eu tenho que comprovar que o exercício da minha atividade coloca em risco a minha saúde ou a minha vida. André, eu trabalhei 15 anos como mergulhador. Posso aposentar? Pode. Aposentei com 15 anos como mergulhador. Posso continuar trabalhando? Posso. O que eu ganho? Se lá na frente você entrar com pedido de desaposentação, você pode até ter um novo cálculo do seu benefício. Agora, se você não entrar lá na frente com pedido de desaposentação, você vai receber única e exclusivamente os 15 anos. Poxa, mas eu comecei a trabalhar com 18, aposentei com 33 e já trabalhei mais 35. Não tenho direito a mais nada? Não tenho direito a mais nada. Porque na Previdência, hoje, isso para o futuro também não vai mudar, não há acúmulos de benefício. Não posso receber 2 aposentadorias da Previdência Social? Não. O doutor Humberto, ele é médico. Ele trabalha na Prefeitura de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e São Paulo. E ele tem um consultório, tá bom, né? Ele pode ter 6 aposentadorias, desde que os 5 regimes de prefeitura sejam regimes próprios, ele pode ter as 6. Agora, se as 5 prefeituras e o consultório dele for tudo regime geral, ou seja, a Previdência Social, ele poderá ter somente uma aposentadoria. André, eu tenho 4 empregos, eu vou ter 4 aposentadorias? Se você tiver nos 4 regime geral, ou seja, Previdência Social, você terá apenas uma aposentadoria, limitado ao teto. Eu ganho R$1.000 em cada um. 1, 2, 3, 4. O teto hoje é mais de 4 ou menos de 4? Mais. Então, vou recolher nos 4? Vou recolher nos 4. Então, nós sempre temos que observar o quê? O valor mínimo e o valor máximo. Na aposentadoria especial, além do tempo de contribuição, eu preciso de algum outro requisito? Não preciso. Não preciso do requisito idade e o mais interessante, não existe o fator previdenciário. Então, é o cálculo simples, é a média dos 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 para cá. Aposentado especial, posso retornar ao exercício de atividade? Posso, não importa se eu me aposentei com 15, 20 ou 25 anos de trabalho. O que eu não posso esquecer é o quê? Se eu aposentar por aposentadoria especial, quando eu volto ao trabalho, a minha atividade não pode ser uma atividade de risco. Por quê, Andréia? Porque se você aposentar em atividade de risco, você tem o seu benefício suspenso. Ou seja, eu posso voltar, retorno à atividade, porém eu tenho que mudar a minha função. A minha empresa mudou a função, mas eu faço a mesma coisa. Tem problemas? Há problemas? Não há problemas. Para a Previdência muda alguma coisa? Não. Para o seu empregador muda alguma coisa? Não. Qual é o risco? Você morrer mais cedo, você ficar doente. Então, o risco do trabalhador aposentado especial que volta, só muda a nomenclatura e continua fazendo a mesma coisa, é a vida e a saúde dele. O prejuízo acaba sendo da Previdência? Da Previdência e nosso. Por quê? Porque se ele se afastar por auxílio-doença lá na frente, se ele ficar doente, André, ele vai ter auxílio-doença com aposentadoria? Não, porque não acumula auxílio-doença com aposentadoria. Mas se ele ficar doente, quem vai cuidar dele? O Serviço Único de Saúde. E com isso, ele vai ser prejudicado, porque se ele não tiver um convênio, o tratamento dele vai ser árduo. Então, na aposentadoria especial, eu não tenho nem fator previdenciário e nem idade. E eu posso retornar ao exercício da minha atividade, desde que esse retorno não seja em atividade de risco.
E a aposentadoria por idade? Eu preciso como o próprio nome diz, idade. Homem, quantos anos, pessoal? Hoje, 65. E a mulher, 60. Só isso? Não, eu preciso de 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição equivale a 15 anos. Então, eu preciso idade e o quesito contribuição. André, eu trabalhei durante 15 anos, dos 30 aos 45. Posso aposentar por idade? Não, porque você não tem o quesito 60 ou 65 anos. Parei de pagar quando eu fiz 45 anos. Quando eu fizer 60 anos, eu posso aposentar? Pode, desde que a lei não mude até lá. Só que durante esse período, você não está mais no período de graça, ou seja, aquele período que mesmo não contribuindo, eu continuo segurado da Previdência. Então, neste caso, quando você fizer 60 anos, o seu cliente tem que fazer o quê? Recolher pelo menos uma contribuição para readquirir a qualidade de segurado, e readquirindo a qualidade de segurado, ele dá a entrada e aposenta. Ah, André, mas por que algumas pessoas dizem que eu tenho que recolher 1/3 do benefício da carência mínima? No caso de auxílio-doença. Para a aposentadoria, aquilo que eu já paguei, eu não perco nunca. Ah, então eu não preciso trabalhar 15 anos corridos? Não. Trabalho 5, folgo 5, trabalho 5, folgo 5, trabalho 5, folgo 5. O que eu preciso hoje é do quesito idade e, no mínimo, 15 anos de efetiva contribuição. E esses 15 anos não precisam ser 15 anos corridos, pode ser picado. Esse é um grande problema. A Previdência, em alguns casos, ou melhor, na maioria dos casos, o período em que eu fico afastado por auxílio-doença, embora a lei garanta que é tempo de contribuição, ela não considera. Então, provavelmente, ela desconsiderou esse período, no caso, que a senhora ficou afastada por auxílio-doença, aí tem que entrar com recurso, que, como o Carlos falou, eu sempre recomendo também, primeiro, recurso administrativo. Porque, embora a lei não exija, acaba sendo uma exigência indireta. No seu caso, não sei quanto tempo faz, entre com recurso administrativo e daí a senhora entre com processo. Porque a Previdência, embora esse tempo de auxílio-doença, ele não entre como tempo de contribuição, ou seja, como valor, ele entra como tempo de serviço. Todo período em que o segurado fica afastado por auxílio-doença, ele não entra como tempo de contribuição, ou seja, ele não computa valor, mas ele entra como tempo de serviço. E aí você diz assim, poxa, mas por que a Previdência não computou? Isso é norma interna, é procedimento interno. A pessoa não pode nem recolher porque está em auxílio-doença. Via de regra, por isso que eu estou dizendo, ele não entra como tempo de contribuição, pagamento, mas ele entra como tempo o quê? De serviço. Porque a Previdência, ela faz os descontos dela. Se você olhar lá a memória de cálculo, ela faz tudo isso. A Previdência, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Se você reclamar, bem. Se você não reclamar, melhor ainda. Mas quando você pensa em revisão administrativa, nós temos que pensar o quê? Que a revisão, ela faz parte do conteúdo total. E a revisão, eu não preciso... No caso da revisão, é quando eu recebo um valor de reajuste via de regra menor. No exemplo da colega, não é o reajuste propriamente dito. É o quê? É o meu tempo de contribuição, é o meu direito. É a mesma coisa. Imagine um colega, vai dar entrada no benefício do caso de aposentadoria, ele começou a trabalhar com 14 anos com carteira do menor em razão. Hoje é uma carteira só, mas antigamente eu tinha uma carteira do trabalhador menor e uma carteira do trabalhador maior. Então, o Joãozinho tem a carteira do menor. Quando ele chega para dar entrada na Previdência, que eu já vi, já acompanhei casos de clientes meus, onde a Previdência olha e fala assim, olha, essa carteira do menor eu não vou usar porque não está no CNIS, essa carteira não tem utilidade. Espera aí, eu trabalho desde os 14 anos, eu tenho direito a 4 anos. Faz diferença, Andréia? Faz. Muita. Muita. Por que faz muita diferença? Porque são 4 anos. Se eu tiver lá na frente 35, são 39. Se eu tiver 31, são os 4 que me dá direito aos 35. E a lei é clara. Se eu tiver, no caso da aposentadoria por idade, 15, aqueles 4 vai fazer parte. No seu caso, é só ação no judiciário mesmo. Aí você pede a garantia, ou seja, que aqueles 10, 15 anos de auxílio-doença sejam computados não como tempo de contribuição, valores, mas como tempo de serviço. Isso. Não, a revisão ela vai verificar valores, ela não vai verificar contribuição. Nesse momento não é revisão de benefício, é revisão do tempo de contribuição. Aí você pede como tempo de serviço, mas não como tempo de contribuição.
certo? Eu vou concluir. No caso da aposentadoria por idade, então, eu preciso o quê? Do quesito idade, tempo de contribuição. Uma vez cumprida a carência em qualquer espaço de tempo, mesmo que antes dos 60 ou 65 anos, desde que a época do requerimento eu tenha a idade e eu esteja na qualidade de segurado, eu tenho direito ao benefício. E uma coisa super legal, na aposentadoria por idade, por enquanto, eu não tenho fator previdenciário. Embora, quando a pessoa, o segurado, ele tiver muito tempo de contribuição e já tiver a idade, o cálculo do fator previdenciário talvez seja até interessante, porque o fator previdenciário ele leva em conta o quê? O meu tempo de contribuição, a minha idade como expectativa de vida futura. Se eu já tenho 60 ou 65 anos, a minha expectativa de vida ela é pequena. Então, dependendo da situação e do tempo de contribuição e da idade do segurado, vale a pena requerer a aplicação do fator previdenciário, embora ela não seja obrigatória na aposentadoria por idade. E quando eu penso em aposentadoria por tempo de contribuição, aí sim vem o famigerado fator previdenciário. Ele é de aplicação obrigatória? Ele é de aplicação obrigatória. Eu preciso, mulher, 30 anos e homem, 35, de efetiva contribuição, porém não preciso que o tempo seja corrido. É a mesma coisa, eu posso ter 10 de trabalho, 5 de folga, 10 de trabalho, 3 de folga e 15 de trabalho, tenho direito à aposentadoria? Tenho. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o fator previdenciário, ele é obrigatório? Ele é obrigatório. Eu até brinquei com o Arismar, quando o Carlos estava falando. O pessoal pergunta assim, Andréia, o fator previdenciário vai cair? Ele pode até cair, só que tem uma coisa em mente. Com a queda do fator previdenciário, vai haver o quê? O aumento do tempo de contribuição ou da idade. Por quê? Porque esse seria o ponto de equilíbrio da previdência social. Vai trocar 6 por meia dúzia, época de carnaval, Copa do Mundo e eleições, o brasileiro vai estar pensando em aposentadoria? Não, ele vai pensar o quê? Em festa. Então, o que acontece? Na aposentadoria por tempo de contribuição, eu preciso do quesito apenas contribuição. Se eu requerer aposentadoria proporcional, aí sim eu vou precisar idade, contribuição e o pedágio. Na aposentadoria por tempo de contribuição e na aposentadoria por idade, eu posso retornar ao trabalho? Posso. Quando? A qualquer momento. O que eu ganho? Se você não entrar com a ação de desaposentação, você não vai ganhar nada. André, eu aposentei e continuei trabalhando, já trabalho há 20 anos, eu não vou ganhar nada? Não. Por quê? Porque, segundo a Previdência, se você aposentou e continuou trabalhando, é porque você não tinha interesse realmente em parar. Você está lesando os cofres públicos e tomando o lugar de alguém que precisa trabalhar. O que não é uma verdade. Porque para quem ganha mais que o teto da Previdência, sabe que quando você aposenta, o valor que você recebe ele é muito menor. Eu brinco com o seguinte, quem ganha o salário mínimo está sempre feliz com a Previdência. Todo ano tem aumento real e sempre está acostumado com aquele valor mínimo. André, mas alguém sobrevive com o salário mínimo? Alguém não, muita gente. Muitas pessoas ainda sobrevivem com o salário mínimo. E aí, como fica? Não fica, porque os maiores prejudicados são as pessoas que ganham mais. Você fala, André, porque geralmente as pessoas não ganham o teto. O teto hoje é 4. O ano passado era 3, o ano retrasado era 2. Embora você sempre tenha recolhido o teto, quando a Previdência vai fazendo o cálculo e fazendo o benefício, o reajuste real não acompanha o reajuste da tabela. E com isso, o valor do seu benefício acaba nunca, via de regra, chegando ao teto previdenciário. Posso ter 2 aposentadorias da Previdência Social? Não. Se eu aposentei e continuei a trabalhar, eu posso entrar com o chamado desaposentação. André, e qual a decisão final por enquanto? Poxa, mas o Carlos falou que foi tão incisivo, né? Olha, entra com a desaposentação. Eu entro com a desaposentação dos meus clientes. Só que eu deixo bem claro. Quando nós teremos essa certeza? E aí? Março vai ser mais ou menos como a lei da doméstica, né? Olha, daqui 1 mês, 2, 3, 4, 5, nós não sabemos. Porque isso vai mexer definitivamente aonde? No cofre público. Então, essa demora, ela é normal? Ela não é certa, mas ela é normal. E sempre que eu penso em aposentadoria, vem aquela outra informação. André, eu sou casada com o João aposentou, eu aposentei. O João morreu.
Eu, mesmo sendo aposentada, eu posso receber a pensão do João? Hoje, eu posso. Então, hoje eu posso acumular a pensão por morte com uma aposentadoria. 2 pensões por morte, eu posso? Não. 2 aposentadorias da Previdência, eu posso? Não posso. E quando eu penso, a Andréia era casada com o João morreu. Quanto ela recebia de benefício do João? De pensão por morte? 1 salário. O João faleceu, a Andréia casou com o Pedro. O Pedro recolhia mais a Previdência. O Pedro também faleceu. Eu vou poder receber a pensão do Pedro e do João? Não. O que eu posso fazer? Abrir mão da menor, que seria a do João, e dar entrada na maior, que é o valor do Pedro. Isso é cabível? Isso é cabível. Então, hoje a Previdência ela ainda está concedendo a pensão por morte com aposentadoria. No novo projeto, não poderá acumular pensão por morte e aposentadoria. Essa já é a primeira situação. E a segunda situação, eu não poderei receber mais a pensão por morte por um longo período. A Previdência vai começar a limitar, terão tempos, ou seja, durante esse tempo eu posso, durante aquele tempo eu não posso. Mas por que a Previdência está fazendo isso? Quando a Previdência surgiu, qual era a ideia dela? As mulheres ficavam em casa e o provento da família vinha de quem? Do marido. E qual a mulher vindo ao campo de trabalho, a mulher trabalhando, hoje não é só mais a mulher que trabalha, é a mulher e o homem. Via de regra, quando nós começamos a observar as famílias mais humildes, a mulher mantém a família. O marido larga da mulher, a mulher é mãe solteira, ela mantém a casa, ela mantém os filhos, ela mantém tudo. Então, a ideia da pensão por morte, ela vai ser o quê? Revista. André, mas eu posso estar aposentada e voltar a trabalhar? Posso. Em qualquer uma das hipóteses de aposentadoria? Não. Na aposentadoria por invalidez, eu não poderei retornar ao trabalho. Andréia, quando você coloca a desaposentação, o que eu posso fazer? Quem eu posso buscar? O que vocês acham? Eu posso buscar alguém? Não. Posso fazer alguma coisa? Não. Andréia, aposentei há 10 anos, continuo trabalhando. A minha desaposentação com a minha aposentadoria necessariamente será um valor maior? Sim ou não? Não. Porque nós temos que lembrar o seguinte: lá atrás, quando você aposentou com 10 anos, há 10 anos atrás, a sua aposentadoria era a média simples. De quanto tempo, Arismar? Os últimos 36 meses de contribuição. E os segurados espertinhos faziam o quê? Recolhiam a escala normal. Quando faltava o tempo certo para aposentar, começava a subir a escala de salário base. Lá em 2003, a Previdência foi esperta. O que ela fez? Eliminou, ou seja, tirou a escala de salário base e disse: hoje, quanto eu posso recolher? Qualquer valor, desde que observado o mínimo e o máximo. Então, a Previdência, indiretamente, ela acabou dizendo: se você paga pouco, você aposenta pouco. E hoje, quando eu penso numa desaposentação, eu tenho que lembrar que eu vou aposentar com as regras de agora. Você continuou ganhando a mesma coisa que você ganhava lá na sua aposentadoria? Sim ou não? Muita gente aposenta, vai lá e é registrado com um salário muito inferior. Então, você tem que pensar em 2 situações. O salário é o mesmo? O seu benefício lá atrás foi um benefício alto? Agora você tem, se for por idade, não tem fator, é a média simples. Agora, se for por tempo de contribuição, eu tenho necessariamente a aplicação do fator previdenciário, em que ele vai levar em consideração o tempo de contribuição e a sua idade, o que nem sempre significa um valor maior. Andréia, mas eu tenho um colega que aposentou por idade e o outro por tempo de contribuição. A pessoa que aposentou por idade, ela ganha praticamente o dobro daquele que aposentou por tempo de contribuição. Por que isso? Porque justamente na aposentadoria por contribuição, houve a aplicação do fator previdenciário. Tem um caso bem interessante. Em agosto do ano passado, 2 colegas aposentaram, uma por idade, outra por tempo de contribuição. Durante a média, as 2 ganharam o teto do salário de contribuição, a média de julho de 94 até a data do requerimento. Uma aposentou com quase R$ 1.600, a que foi por tempo de contribuição. Aquela que aposentou com base no caso da aposentadoria por idade, ela ganhou quase R$ 3.400, ou seja, o dobro da outra. Aí vem a informação: mas será que vale a pena? Isso é bom? Não sei.
A primeira pergunta é: você tem casa própria? Tenho. Então, espera mais um pouco para aposentar, mais 2, 3 anos, você já tem direito adquirido. Se a lei mudar hoje, você segue a regra de hoje, você corre na Previdência e dá entrada. Aí vem a segunda informação. André, eu não tenho casa própria. Se você não tem casa própria, aposenta, dá entrada na sua casa e com o dinheiro da aposentadoria você compra a sua casa. Por quê? Porque isso não vai ter relação nenhuma com o quê? Com o seu orçamento. Você continua mantendo a sua família, você continua mantendo a regra da sua casa e você não vai ter um prejuízo na ideia, meu Deus, como eu vou pagar as minhas contas? E aí vem a pergunta, André, você perguntou para aquela que aposentou por tempo de contribuição, por que ela aposentou tão jovem? A resposta dela foi, não sei quanto tempo de vida eu tenho e eu não sei o que a Previdência vai me oferecer daqui a um ano. Então, eu aposentando hoje, o valor da minha aposentadoria, eu vou investir e, com certeza, quando eu tiver 60, que são daqui 14 anos, eu terei direito a uma renda, com certeza absoluta, maior do que a aposentadoria dessa pessoa que aposentou comigo. Então, é muito quando você coloca, ai, doutor, vale a pena, não vale a pena? Não coloque a informação, vale a pena ou não vale a pena. Coloque para o seu cliente as regras. Vale a pena? Pode ser que sim. Doutora, o que eu faço? Você tem exatamente 30 anos de contribuição? Tenho. Recolha mais 2, 3 anos. Faz diferença, Andréia? Faz. Porque 3 anos, você vai ter mais 3 anos de contribuição e menos 3 de expectativa de vida. Quanto menos expectativa de vida você tiver, menos tempo de contribuição a Previdência terá que conceder de benefício a você. Ou seja, o seu tempo de contribuição como segurado será maior do que o seu tempo de recebimento de benefício. É isso que o fator previdenciário prevê. André, mas a expectativa de vida hoje são 72 anos. Se você começar a trabalhar com 20, 30, 40, 50. 50, 60, 70, até você aposentar 80. Quando você verificar que o seu tempo de benefício será equivalente ao seu tempo de contribuição, posso ter certeza, o seu valor de benefício será inferior àquilo que você espera. Você sempre tem que observar o quê? O seu tempo de contribuição, quando você faz uma projeção de benefício para recebimento, ele tem que ser menor do que aquilo que você pagou. Sempre que a sua projeção der maior do que o tempo que você pagou, o seu benefício é reduzido.